Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Fiquei um tanto quanto afastada do meu canal. Dessa vez foi a revelia, tá? Eu fiquei doente, fui internada, quase morri, fui entubada, tive parada cardíaca e agora estou convalescendo aos poucos. Mas isso não me impede de fazer um vídeo aqui e falar com vocês, bater papo sobre alguns temas que aconteceram a semana passada e que vem acontecendo. Vou continuar gravando pelo Mobzen, tá? Porque eu ainda não consegui providenciar um programa melhor, eu não baixei ainda um bom editor no meu computador. Então, vai pelo Mobzen mesmo. O Mobzen, às vezes, corta a fala, as frases ficam pela metade, às vezes emenda numa outra frase, fica sem sentido. Mas eu acho que dá para entender num todo o que eu quero falar com vocês, tá? Olha só. Semana passada, a gente assistiu aí a morte do netinho do Lula, que morreu num hospital público. E a gente viu a idiosincrasia de muitos eleitores do Bolsonaro comemorando a morte de uma criança. Eu, particularmente, fiquei muito comovida com isso, com a morte, e muito brava com as manifestações dessa cambada aí, que é, na grande maioria, eleitor do Bolsonaro, porque essa criança se parece muito com um dos meus filhos. Muito mesmo, mas é muito parecido. E eu fiquei, assim, muito emotiva, porque a morte de uma criança mexe com a gente, principalmente com a gente que é mãe. A gente sente, assim, uma dor bem na alma mesmo. E as manifestações comemorando a morte do netinho do Lula aponta que parte da nossa sociedade está doente e está usando a política para mostrar essa doença. Porque eu não acredito que uma pessoa que, pelo simples fato de não apoiar o Lula, de ter críticas ao Lula, de não gostar do que o Lula representou na política, seja capaz de comemorar a morte de uma criança só porque essa criança é neta do Lula, simplesmente pelo fato de que o Lula foi um péssimo presidente, segundo a sua opinião. Ou porque o Lula é ladrão, ou porque a Rede Globo surrou o Lula todos esses anos, criando aí um ódio plástico na sociedade com relação ao Lula. Desculpa. Não que eu acho que o Lula é santo, tá? Eu não acho que o Lula seja santo. Eu só acho que, se ele tem que pagar pelos seus crimes, esses crimes, eles devem ser justificados de uma forma honesta. E a gente sabe que a prisão do Lula está assentada em muita ilegalidade, não tem provas contundentes para manter este homem na cadeia. E nós sabemos que a prisão do Lula é uma prisão política, ele é um preso político. Isso deveria ser um consenso entre nós nacionalistas, tá? A Operação Condor 2 está acontecendo sim na América do Sul, na América Latina. Figuras como o Lula, como o Rafael Correia, que está aí sendo caçado pela Interpol, como a Cristina Kirchner, que estão sendo perseguidas por acusações muito frágeis. E aí a gente vê figurões do crime, como o Aécio Neves, solto. E ainda assim, uma babação de ódio na figura do Lula, que está preso, que está cumprindo, que está pagando pelo seu possível crime, coisa que eu não acredito. Isso faz de mim petista? Não, eu não sou petista. Nunca fui, nem nunca serei. Acho que o PT já deu PT, perda total, já era. Não quero o Lula presidente da República novamente, não quero o Lula no cenário político em cargo eletivo nenhum. Eu simplesmente sou uma pessoa justa. E a gente sabe muito bem que por trás disso daí, da prisão do Lula, tem muita retaliação vinda dos Estados Unidos. Tanto que um agente com o escudo da SWAT
estava escoltando o Lula. Por que isso? Vocês poderiam me explicar por que um escudo da SWAT estadunidense num agente que está escoltando o ex-presidente do Brasil? Agora, nós sabemos que a Operação Lava Jato nasceu das espionagens da NSA. Nós sabemos muito bem que o Sérgio Moro tem relações bem íntimas com o Departamento de Estado dos Estados Unidos e o Departamento da Justiça também. Tem viagens pagas tinha viagens pagas a este país pelo Departamento de Estado. É um funcionário barato da Casa Branca. E a gente sabe muito bem o que é a Operação Lava Jato, o que envolve a Operação Lava Jato. Vamos emergir da infância, tá? A Operação Lava Jato nasceu, ela não foi instrumentalizada, ela não foi cooptada. Ela nasceu pelas mãos dos gringos, que selecionou quem participaria da Operação Lava Jato e colocou na cadeia o pai do programa nuclear brasileiro, Otto Siqueira. Destruiu o pai do programa nuclear brasileiro, um cientista, um cara que deveria ser assim homenageado, que deveria ser tratado com todas as honras e glórias por nós brasileiros. Foi trancafiado, foi destruído mentalmente, foi destruído psicologicamente, fisicamente e depois foi solto. Por quê? Porque eles não querem que nós tenhamos cientistas, que nós tenhamos figuras como esta personagem do programa nuclear brasileiro. E foi preso com provas muito frágeis também. Questionáveis. A mesma coisa aconteceu com o Lula. Bom, esse vídeo não é para falar em especial da Operação Lava Jato, nem da prisão do Lula. Eu quero conversar um pouco sobre todos os assuntos aí que estão na minha cabeça. Eu só quero deixar aqui, então, o meu total repúdio por essa militância. Na grande maioria é eleitor do Bolsonaro, que comemorou a morte de uma criança. Isso pra mim é psicopatia. Isso pra mim não tem nada a ver com política, tá? Isso daí já denota uma pessoa doente, uma pessoa que vai pra internet porque ela vai mesmo pra babar ódio, se ela comemora a morte do netinho do Lula, ela vai comemorar a morte de outra criança e, quiçá, pode até matar uma criança. Tá? Eu já vou ser mais radical ainda. Essa gente que comemora morte de criança, pra mim, pode se tornar um assassino fácil. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, mudando de assunto, outro tema que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito do PDT. Vou botar aqui, vamos tirar o Lula. Olha aqui. Lula animal. Não, peraí. PDT. Aqui. Vocês sabem que eu tenho feito, assim, severas críticas ao PDT, ao próprio Ciro Gomes e a quadros do PDT. Há um quadro em especial do PDT e infelizmente as pessoas não estão entendendo. Estão olhando de uma forma muito infantil e juvenil as minhas críticas ao PDT. Gente, eu não tô fazendo crítica ao PDT porque eu não gosto do PDT, pelo contrário. Se eu não gostasse desse partido, se eu não admirasse o Ciro Gomes e ainda acreditasse no PDT, eu ia largar a mão, eu quero que se foda. As minhas críticas são críticas construtivas. E eu acho que se a militância do PT tivesse feito o mesmo, não tivesse aceito todas as trambicagens aí do PT, todas as alianças espúrias, se a militância petista tivesse agido da forma como eu estou agindo agora com o PDT não tinha chegado nesse rés do chão moral, ético, político e dado perda total. Para mim, o PT deu perda total. Não vale mais a pena falar sobre o PT. Não vale mais a pena reformar o PT. Tá podre. E a militância tá muito iludida. A militância também precisa acordar para a vida e fazer uma autocrítica muito grande e uma crítica ao partido. Uma crítica de verdade. Não ficar fazendo ciranda, batuque, chorando as pitangas, lambendo feridas. Com relação ao PDT, eu não sou filiado ao PDT, tá?
Não sou militante do PDT. Mas eu tenho uma admiração muito grande pelo PDT e eu acho legítimo que eu possa falar a respeito desse partido e principalmente do Ciro Gomes, porque eu apoiei deliberadamente, dando a minha cara à tapa, inclusive durante as eleições que eu fui candidata de um partido que não tinha coligação com o PDT. Não tinha, eu não podia apoiar o Ciro Gomes. Diretamente eu não podia, mas eu o fiz. Eu o fiz mesmo assim. Então eu acho legítimo, eu acho que eu tenho, então, por responsabilidade, é óbvio, mas também por direito, falar a respeito desse partido. E as pessoas precisam entender que a minha crítica ao PDT não é uma crítica de ódio, é uma crítica de carinho, de admiração. Esses dias não, foi ontem. Foi ontem. Foi ontem que eu li o comentário, mas a postagem eu fiz, se eu não me engano, eu fiz na sexta-feira, se eu não me engano. Lá no meu Facebook. Se você não me segue no Facebook, siga, porque você vai acompanhar lá, que é onde eu mais me manifesto. Eu fiz uma crítica vocês sabem muito bem, não é nenhum segredo, que eu não aceito de forma nenhuma as ligações, as estreitas ligações da Tabata Amaral com o Lehmann, com o Renova BR, esses movimentos que ela participa, como o Acredito, a Fundação Estudar, Fundação Lehmann, Renova BR, esse pacote de lixo puro, de lixo que está em torno do entreguismo. Eu não aceito isso daí e eu nunca vou aceitar. Eu nunca vou aceitar que o grande capital, principalmente, oriente, treine e coloque dentro da política políticos, que sejam políticos jovens, que sejam velhos, que sejam bonitos, que sejam feios, que falem bem, que falem mal. Não interessa. O que interessa é o que está por trás disso. Então veio uma pessoa lá apareceu uma pessoa da direção partidária do PDT, falando que eu não deveria fazer isso, que era contraproducente, e que eu deveria, então, me filiar ao partido e tentar me eleger por ele para poder fazer as minhas críticas e, enfim, né, ir pro ringue com a Tabata Amaral. Na verdade, essa não é a minha pretensão, porque eu não quero ir pro ringue com ninguém, tá? Eu não quero bater de frente com ninguém. Ela é muito mais forte do que eu, ela tem um padrinho, que é um dos homens mais ricos, que é o homem mais rico do Brasil. Eu tava lendo agora há pouco que ele não é mais o homem mais rico do Brasil, né? Tipo, tá só 1 bilhãozinho atrás do homem mais rico do Brasil, que seria o tal de Joseph Safra, do Banco Safra. Mas enfim, tá lá, né? Disputando, cai. O que é 1 bilhãozinho pra eles? Não é nada. 1 bilhão não é nada pra essa gente. Essa gente caga 1 bilhão, entendeu? Então, pelo que ele representa e as ações que ele tem, nos impérios que ele tem, me faz pensar que ele é sim o homem mais poderoso. Pode não ser o mais rico, mas é o homem mais poderoso do Brasil. Ele é um dos maiores acionistas do império da Abimbev, que não é nem brasileiro, tá? Não fica pensando, nossa, mas é brasileiro. Não, não é. A sede é na Bélgica. Esse cara não tem nenhum compromisso com a soberania nacional. Esse cara não tem nenhum compromisso com os brasileiros, comigo, com você. Não tem. O que ele quer, na verdade, é mão de obra barata. É mão de obra que saiba ler, que saiba fazer conta, para atender às demandas produtivas dessas multinacionais. Não tem nada a ver com a qualidade de vida, com o bem-estar social. Então, quando você vê essa Fundação Lehmann falando um monte de abobrinha, cheio de slogan bonitinho e muito marketing adocicado, vocês podem ter certeza, aí tem. Esse cara, ele é podre de rico, ele é um dinossauro do poder. E ele quer mais que a gente, tá? Ele quer mais que a gente se dane. Ele quer mais ver a gente muito ferrado mesmo, ver uma sociedade deprimida para aceitar qualquer salário, se esfalfar aí trabalhando de manhã à noite e aceitar a retórica de que para ter emprego a gente tem que abrir mão dos direitos. Esse cara, ele está por trás de tudo isso.
Eu tô falando pra vocês, acordem pra vida. E ele é o padrinho da Tabata Amaral. Eu acho extremamente irresponsável o PDT ter aberto um espaço tão amplo, tão grande, tão descomunal com relação aos seus outros quadros para essa moça, que já tem um padrinho. Qualquer partido que ela fosse, ela ia se eleger. Ela não se elegeu porque ela foi pelo PDT. Esse mimimi, esse blá 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 progressista, vem dos Estados Unidos, gente. Sabe, essa afinidade com os democratas estadunidenses. Isso é conversa para boi dormir. Isso aí vem dos Estados Unidos, é uma importação, não é nada nosso, não é nacionalista. Essas pautas identitárias vêm todas dos Estados Unidos. Eu tenho pena de quem acha que os democratas nos Estados Unidos são melhores que os republicanos. E pior, são melhores pra gente. Que são nossos amigos. O Sanders, aquela Alexandria Cortez, que agora é a Bambambam, é a namoradinha dos Estados Unidos, dos democratas. Amiga da Tabata, inclusive. Que o Bill Clinton, que a família Clinton é alguma coisa boa. Inclusive a Tabata tem uma afinidade muito grande com a Fundação Clinton. Fundação Clinton e com essas fundações, essa filantropia que vem do hemisfério norte, desses gringos e também de brasileiros endinheirados. Brasileiros assim, né? Uma coisa meio híbrida, porque o Lehman é um brasileiro suíço. É mais suíço do que brasileiro. E também é um dos homens mais ricos da Suíça, um dos mais ricos do mundo. O cara é super poderoso. Como que vocês acham? Saiam da infância, gente. Vamos sair da inocência. Como vocês acham que uma pessoa que foi treinada, que deve aquilo que ela é, a tal pessoa vai ter autonomia dentro da política? Não vai. Eu digo e repito para vocês, a agenda para a educação da Tabata Amaral é a agenda para a educação da Fundação Lehman, que é a agenda para a educação do Banco Mundial. Eu digo e repito e endosso e ratifico. É a privatização da educação. Aí você vai falar assim, essa moça tá louca, porque ela tá falando da privatização. A Tabata fala de educação pública. Como que ela quer privatizar a educação? Acorda pra vida. É privatização da gestão da educação. Não é a privatização como foi a Vale do Rio Doce, como é proposta a privatização da Petrobras. É a privatização da gestão, e isso já está em curso desde a gestão do Fernando Henrique Cardoso, quando abriu espaço para essas PPPs, parceria público-privadas. Isso já está acontecendo quando você pega figuras políticas como a Manuela Dávila, como a Tabata Amaral, como a Cátia Abreu e autoridades brasileiras que vão para a Universidade de Oxford num evento organizado pela Fundação Lehman para falar sobre políticas públicas e educação. A gente já tem aí uma fundação de um endinheirado no exterior discutindo aquilo que é de gestão do Estado. Por quê? Porque o Estado está falido. Porque o Estado não consegue mais gerir áreas sociais. Por quê? Porque todo o dinheiro vai para o endividamento público, praticamente. Vai para o rentismo. E para não mexer, então, nisso, nessa estrutura do rentismo no Brasil, passa-se para a iniciativa privada, a filantropia, que pior, vem com esse viés filantrópico, passa para eles a gestão de algo que deveria ser do Estado, mas porque o Estado está falido, ele não consegue mais gerir. E vocês acreditam que a iniciativa privada, discutindo questões públicas, políticas públicas e educação, vai ser producente para a sociedade? Gente, a iniciativa privada tem um único objetivo, que é o seu lucro. É só isso. Isso daí não é teoria da conspiração, não. Isso daí é legítimo, inclusive. Né? Não era o Adam Smith lá que falava que pensando no próprio lucro fazia bem para a sociedade? Não é? Então, é certo, é o lucro. Diferente de uma estatal, diferente dos interesses estatais. Eu tô falando de um Estado soberano, tá? Não tô falando de um Estado transnacionalizado, um Estado colonial.
E a gente tem que lutar por um Estado soberano. E não abrir mais espaço para a iniciativa privada essa que não tem interesse nenhum no desenvolvimento do Brasil. Como eu falei para vocês, o Lehman, ele é dono de um império, ele é dono de várias marcas, mas o maior império, que ele é um dos maiores acionistas, que é a Abimbev, não tem nem sede no Brasil. A sede é na Bélgica. A matriz é na Bélgica. Vamos acordar para a vida, meu povo. Aonde tem o dedo do grande capital, tem desigualdade social. Se a gente deixar esses endinheirados gerirem o nosso país, a desigualdade social vai aumentar. Eles adoram falar de desigualdade social. Isso tudo é lixo do Banco Mundial, tá? Isso é lixo do Banco Mundial. Esses endinheirados, esses que se dizem preocupados com o Brasil, com o pobre, com o preto, com a periferia, essa gente não está preocupada com isso coisíssima nenhuma. Essa retórica deles vem do Banco Mundial, da pobretologia do Banco Mundial, tá? E você acha que o Banco Mundial é nosso amigo? A Tabata Amaral tem como conselheira, inclusive você acha aí na internet, uma busca rápida, você acha a Cláudia Costin falando que apoiou a Tabata Amaral em 2018, é conselheira pessoal da educação também, da Tabata. A Cláudia Costin foi diretora global para a educação do Banco Mundial. O Banco Mundial, ele tem uma agenda neoliberal para todas as suas pautas, inclusive para a educação. É um tentáculo dos Estados Unidos. Não tem nada de bom que saia daquele Banco Mundial. O Banco Mundial tem uma presença muito grande nos países periféricos, no Ministério da Educação desses países, inclusive no nosso país, no MEC. O MEC é do Banco Mundial e da Fundação Lehman. Vamos acordar para a vida, gente. Aí vocês estão vendo aí a opinião da Tabata Amaral com relação à Venezuela e estão todos impressionados. Nossa! Mas ela é de esquerda. Ela tá falando isso, que tá a favor dos Estados Unidos, dizendo que o Maduro é um ditador. Pô, acorda pra vida, olha quem tá por trás da Tabata Amaral. É lógico que ela vai defender os interesses dos Estados Unidos, mas é óbvio. Só que ela vai defender, né, a reboque aí dos democratas. E, infelizmente, muitos esquerdistas acreditam que os democratas sejam santos, sejam maravilhosos, que o Sanders, nossa senhora, que senhor maravilhoso, que os Clintons, nossa senhora, nossa, não foi nem a Hillary Clinton que chegou lá e falou, vi e venci, lá na Líbia, dizendo que foi, fez e aconteceu e matou o Gaddafi mesmo. Não foi a Hillary Clinton, foi minha avó que fez isso. Eu acho de uma irresponsabilidade tão grande o Ciro Gomes abrir espaço. Aí vocês vão falar assim, mas poxa vida, vai ver que ele quer tirar aquela menina abençoada desse ninho de serpentes. Gente, o Ciro Gomes é um cara inteligente, ele é um homem que conhece os corredores do poder, ele sabe que não existe almoço de graça. Se eu sei, ele tem por obrigação saber também. Se eu sei que essa menina é irreformável, que o que envolve a Tabata Amaral prende, afixa nessa estrutura toda, se eu sei, o Ciro Gomes não vai saber? Então, pera lá, né? Outra coisa também, outra crítica ao PDT, essa coisa de Harvard. Harvard é podre. A Universidade de Harvard, ela sempre vai justificar e trabalhar concomitantemente, em sinergia, à política externa dos Estados Unidos, aos interesses deste país. Mas Harvard está grilando terra no Brasil? Meu Deus do céu, Harvard! Gente, vocês querem o quê? Que Harvard tenha compromisso com o Brasil? Que Harvard pense lá nos pobres coitados que tem uma terrinha lá que está plantando? Harvard quer mais que a gente se foda. Toda a academia estadunidense, assim como tudo que você imaginar que vem dos Estados Unidos, políticos, acadêmicos, cientistas, etc, e tal, e se marcar até os artistas, tá? Que a gente tanto gosta desse, daquele, mas se marcar até os artistas. Eles estão 100% alinhados com a política externa dos Estados Unidos. 100%. Tem
uma crítica aqui e ali, né? Não pode matar criança na Palestina, né? Não sei se não pode. Aí não pode ficar muito assim com Israel, porque mata criança lá na Palestina. Aí não pode fazer isso. Não pode. Mas é uma coisa tão fleumática. É uma coisa assim tão inexpressiva que, na verdade, se você sentar com aquele cidadão e conversar com ele, você vai ver que ele tem 100% de alinhamento com as políticas externas dos Estados Unidos. E as universidades, principalmente, os cientistas, principalmente, gente, orientam a política externa dos Estados Unidos. A estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. De que tem que ter acesso, sim, aos nossos recursos. Ou tem acesso aos nossos recursos ou aquele país para. Simplesmente. Então Harvard, dá espaço para Harvard. Pelo amor de Deus. Harvard que fique lá no cantinho dela. Entendeu? Não venha dar pitaco no Brasil. Agora pega... a Fundação Lehman leva jovens da periferia, os mais destacados, tá? Não pensa você que pega todos os jovens da periferia e leva para os Estados Unidos e todos eles saem doutores de lá. Não é bem assim. São fatos isolados. Essa meritocracia que está sendo vendida são fatos raros, raridade. A Tabata Amaral, entre outros, são raros, tá? São levados para os Estados Unidos e uma mente como a dessa menina, que é muito inteligente, que poderia ser aproveitada para o nosso desenvolvimento, para o Brasil de verdade, é completamente treinada lá fora. E aí ela vai ficar grata e vai ficar dependente deles e não da gente. E aí toca essa gente na política. Introduz essa gente na política. É o que eu chamo de pup lobby. É um lobby. É um lobby. Isso é um lobby. O político já vem com o pacote do lobby junto. Então, eu acho extremamente irresponsável da parte do PDT dar espaço para uma pessoa assim. Aí apareceu esses dias uma pessoa da direção do PDT, num post que eu fiz, falando que eu deveria entrar no PDT, me candidatar e me eleger. Eu vou me eleger porra nenhuma, acorda pra vida. Eu sou pobre, Quem que é a Cibele Laura? Ninguém. Eu sou pobre, eu não vou receber doação do Patrice Etlin, que é um ricaço aí, pesquisam pra você ver, que foi um dos maiores doadores da Tabata Amaral, e da Juliana Cardoso aqui, da cidade contígua à minha. Você acha que eu vou receber dinheiro dessa gente? Vou nada. Nacionalista, pobre, denunciando o sistema, denunciando o endividamento público, denunciando o banco, denunciando as ingerências dos Estados Unidos, tocando o dedo na ferida. Como que eu vou me eleger se quem manda na política é o dinheiro? Se elege quem tem mais dinheiro. A campanha da Tabata Amaral girou em torno de 1 milhão. A minha, sabe quanto que foi? Sabe quanto que foi? Eu recebi o fundo partidário das mulheres e recebi uma merreca, assim, não desprezando o que eu recebi do partido, porque foi o que o partido pôde repassar para mim e me apoiou muito, tá? O PPL me apoiou demais, eu sou extremamente grata a esse partido, não estou mais no PPL atualmente, devido à fusão com o PCdoB, que eu não vou ficar no PCdoB mesmo, mas o partido fez o possível para mim. Mas isso daí não é nem 1%, não é nem 0,000% do que a Tabata recebeu. E aí vem a pessoa falar que eu tenho que me eleger para poder fazer frente à Tabata Amaral. Eu, então, como brasileira, como eleitora, como uma pessoa que sabe, que lê, que estuda, se eu tô falando pra você que a agenda dela é da educação, é a agenda do Banco Mundial, é porque é. Não sou somente eu que estou falando. Pega esses educadores, esses doutores. Eles estão denunciando também essa agenda neoliberal para a educação. A esquerda tá comprando porque tá vindo com um açúcar por cima, assim, que na verdade é veneno. É veneno. E vocês estão aí se regozijando, tomando essa bebidinha. E, na verdade, quem vai morrer é a educação no Brasil. Porque vão passar a gestão da educação no Brasil, a gestão da educação brasileira para o setor privado. Desses endinheirados que estão cagando pra gente. Cagando. Gente, 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Olha a desigualdade nesse país. Sabe quem são os mais ricos desse país? O Lehman, que agora diz que não é mais, né? Que perdeu aí o posto pro Joseph Safra.
Não sei também, uns bilhãozinho aqui, uns bilhãozinho ali. Hoje ganha 1 bilhão, passa a ser o primeiro, perde 1 bilhão, passa a ser o segundo. Enfim, coisa pouca, merrequinha, dinheiro de pinga. Em segundo lugar, ou primeiro lugar, que tá lá disputando, o dono do Banco Safra, que é o Joseph Safra. Esse Marcel Reman Telles é da Abinbev também, ou seja, nós temos o Lehman da Abinbev, esse Marcel da Abinbev e o Carlos Alberto Sicupira, que também é da Abinbev. Esses são os mais ricos do Brasil. Eles, os 6 mais ricos, se a gente pegar os 6 mais ricos do Brasil, que também tem o Eduardo Severin, que é do Facebook, e um tal de Pereira Moraes, do Grupo Votorantim. Se você pegar esses 6 mais ricos do país, eles concentram juntos a mesma riqueza que os 100 milhões mais pobres do país, ou seja, metade da população brasileira. Isso é desigualdade social de verdade. E a gente vai dizer que esses endinheirados querem mudar isso? A gente vai dizer que eles aí, dependurados no saco do blá blá blá, das orientações do Banco Mundial, quer minorar a desigualdade nesse país, quer mudar a desigualdade no país, eles vão mexer em time que tá ganhando? Ah, gente, por favor, né? Vamos acordar pra vida. Vamos acordar pra vida. Olha só, era só isso que eu queria falar pra vocês então. Falei demais, eu sei que eu falei demais, tô até soluçando. E a minha crítica com relação ao PDT é uma crítica construtiva. Eu acho que o PDT não tem que abrir espaço para essas novas lideranças, para esse blá 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 de nova política. Não existe nova política. Nova política num alicerce velho que conta com o dinheiro, com o patrocínio do grande capital, do velho e bom grande capital. Aonde que tem nova política aí? Só na lábia, no bico doce. Eu quero saber qual é a nova política da Tabata Amaral. Se ela tá dependurada no saco do Banco Mundial. Se vocês que estão me ouvindo, se um dia vocês puderem conversar com essa moça, você que é jornalista, que gosta de seguir meu canal, que pretende aí fazer uma entrevista com ela, pergunta pra ela, pô. Porque eu não vou ter essa oportunidade, porque se eu tivesse oportunidade de debater com essa moça, vocês podem ter certeza que eu ia provar pra vocês o que eu tô falando. Mas eu não tenho oportunidade, eu sou ninguém, gente. Eu sou ninguém. Agora, você que de repente chegou a essa altura do meu vídeo e tem a oportunidade, pergunta pra ela o que ela acha das atividades do Banco Mundial na educação, dos países periféricos. Pergunta pra ela o que ela acha da Cláudia Costin, que foi aí do Banco Mundial e atualmente é da Fundação Lehman. Pergunta pra ela o que ela acha da agenda, da estratégia para 2020 para a educação, estratégia 2020 para a educação do Banco Mundial. Pergunta para ela. Pergunta para ela o que ela acha dessa filantropia, das GIFs, né? Grupos de empresas... Não, grupos de institutos, fundações e empresas. O que ela acha? Se ela vai rechaçar, se ela vai dizer, Deus que me livre, isso é podre, isso está destruindo a educação no Brasil. Pergunta para ela o que ela acha da Croton comprar um monte de universidade, outras empresas educacionais, fazendo negócios bilionários, mudando a grade curricular dos cursos, inclusive. Pergunta para ela. Pergunta para ela o que ela acha dessa investida da Fundação Lehman, do Lehman, na verdade, no ensino básico. Faça todas essas perguntas para ela. Se vocês quiserem, me consulte. Eu faço as perguntas para vocês fazerem para ela. Vamos deixar então que ela fale, que ela possa responder. Porque vocês vão se certificar de que, infelizmente, eu tenho razão. Eu digo infelizmente porque como eu gostaria de ter uma garota jovem, promissora, inteligente, que fizesse frente a esse clã de jumentos aí, dessa direita, dessa extrema direita, essa Joyce nojenta, esse Alexandre Frota, troglodita, australopiteco. Como eu gostaria que essa menina destroçasse todo mundo, de verdade. Como eu me sentiria representada, ainda mais dentro do PDT, cara. Poxa vida. Ah, Sibeli tem inveja. Que inveja porra nenhuma. Eu sou uma mulher de 37 anos, eu vou ter inveja de uma garota que tem aí um futuro dentro da política, se ela realmente tivesse um futuro, mas que esse futuro tivesse alinhado
estivesse ao encontro da soberania nacional, do nacionalismo, você acha mesmo? Poxa, eu coloco a professora Maria Lúcia Fatorelli num altar, vocês sabem disso, da minha admiração pelo trabalho dessa mulher. Sim, como eu queria ser a Maria Lúcia Fatorelli quando eu crescesse. Como eu queria. Sabe? E como eu gostaria de me ver espelhada na Tabata Amaral. Mas não dá. Não dá. E eu acho que o PDT tem sim, por obrigação, chegar, aceitar as críticas que a militância está fazendo. Não tem que falar que a militância não pode fazer crítica, que é contraproducente, que tem quadros piores. Que mané tem quadros piores? Coisíssima nenhuma. Agora nós vamos aceitar o menos pior? O próprio Mangabeira Unger já condena a aceitação do menos pior. E vocês vão aceitar o menos pior, então? Ah, Tabata é menos pior. Não! Ela é pior também. Ela tá dentro de tudo isso que nos fode de ano após ano, dia após dia. Ela faz parte das ingerências. Ela faz parte do tentáculo dos Estados Unidos, Banco Mundial no Brasil. Ela faz parte de tudo que não presta, infelizmente. Ah, mas não pode falar dela porque ela é um futuro promissor e não tem novas lideranças. Porra nenhuma de novas lideranças, gente. Nova liderança que tem por detrás, que tem aí, que tá... É um fantoche, é um preposto de um dinossauro do poder. Que mané, nova liderança, coisíssima nenhuma. Ah, mas ela veio da periferia, a meritocracia. Ela veio da periferia, ela não está mais na periferia, ela não representa mais os pobres. Ela não representa mais, ela não sabe mais como vive o pobre. Vocês sabem muito bem disso. Vamos parar, vamos emergir da infância. Vão assistir vídeo do Enéas, pô. Em vez de ficar ouvindo blá 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 de Tabata Amaral para educação, que parece antagonizar o blá 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 da Joyce, o blá 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 dessa extrema direita, mas na verdade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Um não quer que invista dinheiro na educação, né? Não quer porque não pode mexer no rentismo. E ela já defende a educação pública. Mas ela defende a educação pública como? Com investimento estatal pesado? Não. Não. É através da PPPs que ela defende a educação pública. Até porque o conselheiro da Tabata é conhecido como Chicago Boy generoso. Se vocês quiserem, depois eu deixo o link pra vocês. Chicago Boy generoso dos pobres. Ó, o pobre, ele merece generosidade. Isso daí vem do Banco Mundial, tá? Generosidade para com os pobres. Ele é um Chicago Boy generoso, um liberal generoso, que diz que dá sim pra melhorar a vida dos pobres sem investir. Sem investimento do Estado. Então, os dois argumentos, na verdade, é um só. Não vamos mexer no rentismo. Não vamos mexer no endividamento público. O sacrossanto endividamento público. O sacrossanto rentismo no Brasil. O Brasil não tem que investir na educação. E aí faz muitos malabarismos, entendeu? Para não ter que mexer nisso. Aí cria esse fundo soberano, cria o caralho, cria um monte de coisa, entendeu? Cria parcerias público-privadas. Pra quê? Pra que o dinheiro do povo, nosso dinheiro, que nós pagamos dos impostos, tá? Para que a arrecadação, o orçamento da União não destine dinheiro, recursos para a educação, para a saúde, para as políticas públicas. É isso. É isso. E eu faço um desafio. Você que tá me condenando, que acha que eu tô com perseguição, que eu tô falando bosta, eu faço um desafio de você refutar isso tudo que eu tô falando aqui. Refuta, se puder.